Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora. Estimados ouvintes, sejam bem-vindos à 26ª edição do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Este programa conta com a produção da JCAC Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação editorial de Mateus Gonçalves e na apresentação, cá estou, Cristina Silvestre. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Caros ouvintes, a equipa do Contas na Hora vem por este meio desculpar-se diante dos seus ouvintes pelo facto de, na última edição, não termos emitido o programa sobre os desafios do ensino da contabilidade em Angola, tal como havíamos anunciado na edição anterior. Desde já, fica o compromisso de não voltar a cometer tal falha que gerou algumas expectativas criadas. Redobraremos a atenção para trazer sempre o melhor conteúdo para os nossos ouvintes e, na expectativa de corrigir o erro, hoje emitiremos o programa prometido. Com os melhores cumprimentos, a equipa do Contas na Hora. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Hoje é quarta-feira. O tema da presente edição do nosso programa é os desafios do ensino da contabilidade em Angola. Os nossos convidados são José Nascimento, contabilista e membro da OCPCA. Bom dia, José Nascimento, e seja muito bem-vindo a mais uma edição do Contas na Hora. Muito bom dia, Cristina. Muito bom dia, caros ouvintes. Também é nosso convidado e em representação da Faculdade de Economia da Universidade Agostinho Neto, o professor Silvestre Francisco, professor de Fiscalidade. Há quantos anos? Eu já estou há 4 anos com esta cadeira. Comecei a dar fiscalidade primeiro na Universidade Metodista de Angola. Depois agora que estou na Faculdade de Economia da Universidade Agostinho Neto. Seja bem-vindo ao Contas na Hora. Muito obrigado. E mais um representante da Universidade Agostinho Neto é nosso convidado, o professor Silvestre Manjolo, professor de Contabilidade. Bom dia e seja bem-vindo. Bom dia, muito obrigado, Cristina. Há quanto tempo como professor de Contabilidade? Já há 6 anos. Na mesma instituição. Na mesma instituição. Sim. Seja bem-vindo ao Contas na Hora. Muito obrigado. Pronto, parece que temos aqui um trio em Silvestre. Não somos parentes, é mesmo só coincidência. Isso é uma sorte. Pois é, uma sorte. Um trio em Silvestre. Agradecimentos extensivos a todos os nossos ouvintes. Vamos começar o debate fazendo um breve enquadramento. Angola atravessa uma fase interessante e desafiante relacionada com a organização da contabilidade das empresas. Para o Estado e para as empresas, ter as contas em dia significa transparência na gestão e, naturalmente, maior acesso a financiamento, quer nos mercados internos e externos, bem como melhor controle do património. Os contabilistas são essenciais neste processo. Mas, para que o contabilista exerça o seu papel corretamente, é fundamental que tenha uma formação, quer pessoal, quer académica, sólida. Fala-se em déficit de quadros qualificados por todas as áreas-chave e na contabilidade esta máxima também se aplica. Com o propósito de compreender de que forma as universidades angolanas estão a poder contribuir para disseminar a cultura de contabilidade organizada por todo o país, hoje vamos falar sobre o papel dos professores nesses desafios de termos mais contabilistas qualificados, ou seja, o acento todo não vai para a quantidade dos contabilistas para atender às necessidades do mercado. Necessidade agravada, por um lado, pela existência de uma AGT mais atuante e em passos firmes rumo à consolidação da reforma tributária, o que requer maior controlo e mais necessidade de quadros, estudos e pesquisas académicas sobre a contabilidade, em resumo, produção e disseminação do conhecimento.
Dito isto, vamos começar o debate. Professora Silvestre Francisco, qual é a avaliação sobre os principais desafios da formação de contabilistas no país? Primeiro, gostaria de manifestar o meu contentamento pelo facto de estar junto do meu colega Xará Silvestre Manjolo. Muito obrigado. Okay. Muito obrigado. E falando sobre este tema, a contabilidade, é muito desafiante, como disse no princípio. Certamente é muito desafiante. Eu penso que até aqui ainda temos dificuldades nos termos do ensino da contabilidade e podemos ver isto a nível das empresas. O setor empresarial ainda tem consigo dificuldades em transparência e também apresenta alguma ineficiência em termos daquilo que são as exigências empresariais, devido aos técnicos que podemos perceber neles desconhecimento sobre algumas matérias que são exigíveis perante a lei. Eu falo nos termos da contabilidade, bem como nos termos da fiscalidade. Agora, existem também, e vou usar o termo do meu xará, que é descortinar. Existem também algumas verdades que precisam ser ditas, porque estas contribuem ou são fatores que fazem com que haja toda essa ineficiência ou dificuldades nos termos dos técnicos que estão já integrados nas empresas. Agora, a universidade é um parceiro que deve contribuir ou dotar o estudante de conhecimentos, mas infelizmente nós temos observado que existem técnicos ou profissionais que em parte têm dificuldade também na transmissão, têm dificuldade nos conhecimentos. Já vamos chegar a este ponto. Okay. Muito obrigada por essa breve introdução. Eu vou agora passar para o Silvestre Manjolo. Qual é a avaliação dos principais desafios da formação da contabilidade no país? Mais uma vez, agradecer, Cristina, a oportunidade que esta Casa da Rádio nos fornece e também esses agradecimentos são extensivos ao OCPCA, portanto, a Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola, portanto, que tem suportado este programa. E também gostava de estender esta saudação aqui ao colega do painel, o Dr. Nascimento, e a todos os ouvintes que nos acompanham. Os desafios em termos de ensino de contabilidade são enormes e nós temos uma batalha ainda pela frente imensa. Portanto, o que é que acontece hoje? Hoje, de algum modo, é consensual quando se fala na péssima qualidade do ensino ao nível do país, isto é consensual, mas gostava de dizer que não estamos tão mal assim, porque existem indicadores que são positivos. Hoje, por exemplo, as empresas já têm uma qualidade de relato financeiro já de forma regular e já evidenciam alguma regularidade. Já a empresa que tem uma base de relato mensal, já empresas que têm uma base de relato bimensal ou trimestral, até mesmo semestral, isso é tudo fruto de uma obra. Agora, os desafios são tremendos e eu creio que o surgimento da Ordem veio, de alguma maneira, a suprir as dificuldades que existiam do ponto de vista da normatização da atividade, do ponto de vista do controle dos profissionais de contabilidade. Portanto, esse controle já existia no passado, era feito diretamente pelo Ministério das Finanças, mas que, com o surgimento da Ordem, já temos algumas coisas mais ou menos esclarecidas. Agora, o grande problema é o divórcio que existe entre as universidades e a sociedade. Nós sabemos que as universidades existem para resolver os problemas das sociedades, os problemas estão nas sociedades, nós formamos os contabilistas e os fiscalistas, até mesmo os auditores, para atuarem na sociedade, porque é lá onde as empresas se encontram, é lá onde as organizações se encontram. É necessário que o docente universitário tenha noção dos problemas sociais, tenha contacto com a atividade da contabilidade no seu dia a dia, ou como consultor ou como profissional na área, para poder então identificar os problemas e trazê-los à universidade para se poder encontrar soluções. E já vamos chegar a esta parte. Obrigada por essa introdução. Sim, obrigado. Agora vamos ao Nascimento, José Nascimento, os principais desafios da formação da contabilidade cá no país. Muito obrigado mais uma vez, doutora Cristina, muito obrigado aos meus colegas aqui do painel. Os desafios são enormes. Eu não iria começar por falar exatamente dos desafios da contabilidade. Talvez começasse a falar dos desafios do próprio ensino. A contabilidade é uma parte do ensino. O nosso ensino é que está com um problema. O problema é quase grave. Embora o nosso colega aqui suavizou um bocadinho, mas nós temos que atacar as coisas como elas são, certo, não é? Certo. O ensino, temos que acreditar que o ensino está mal. E eu gosto muito de dar um exemplo, que é o exemplo daquele professor de ginástica que tem aquela barra, eu não sei qual é a disciplina, tem uma barra e tem umas crianças a darem uns mortais em cima da barra e a criança não cai, não é? Quando um professor consegue fazer com uma criança, até a idade, faz aqueles mortais, aquelas cambalhotas em cima da barra e cai de pé, não é? É um professor sério.
porque o risco que aquela criança cai, bate com a cabeça e morre é tremendo. Então, ser professor não é da contabilidade, é no cômputo geral. É uma responsabilidade muito séria. Este que é o grande desafio de todos nós, professores. Começamos a meter na cabeça que nós temos que começar a ensinar com que a criança não caia daquela barra. Se todos nós começarmos a pensar assim, se todos nós formos a ensinar, vamos acreditar que os problemas vão começar a se dirimir, a se eliminar. Por enquanto, ficaria por aqui. Vou agora à segunda pergunta, que é: a formação dos professores tem sido algo em que as universidades apostam em Angola. Há relatos de docentes que têm domínio da matéria e dificuldade de transmitir os conhecimentos necessários. Por exemplo, há professores que no primeiro ano estão a ensinar coisas que deveriam ser dadas no último ano, em vez de recomeçar pelas questões básicas. Enquanto docentes, o que pensam que está na base disso e o que deve ser feito para alterar o quadro? Professora, Okay. Silvestre Francisco. Okay. Eu mais uma vez vou falar nos termos em que estive a falar. Okay. Eu penso que a questão aqui é apresentar mesmo o problema. Onde é que está o problema? O problema está na base de que, repara, os professores, antes, eles dependem de um concurso público, ou seja, alguns convencionalmente também acabam por ingressar para as universidades. O que é que ocorre? Estas universidades têm departamentos. A universidade é conduzida por chefes de departamento e, se não, o próprio decano. Portanto, os professores sabem que têm de apresentar programas e dosificações. O que ocorre é, existem universidades, até mesmo públicas, em que não se observa o controle, o acompanhamento dos professores na medida em que forem para as salas ensinar. Existem professores que entram para a sala sem que tenham um programa, não tenham um fio condutor que o ajuda a ensinar ou a transmitir a lição que se calhar preparou. Pode ser que também não preparou, porque existem professores do tipo. Porque eles observam nas suas instituições a falta de controle por parte do chefe de departamento, a falta do controle naquilo que são as exigências quanto ao conteúdo programado, quanto às dosificações. E depois não há também uma conversa entre os professores da mesma cadeira. E cada um entra na sala, dá aquilo que pretende. Depois, cada um destes vai apresentando um músculo para que demonstre junto do estudante que é melhor em relação ao outro. Esses são problemas que ocorrem dentro das universidades. Poderá não ser só pública, mas privadas também, e que, em parte, quem fica prejudicado são os estudantes. Isso é um mal que deve ser falado aqui e que deve ser combatido também. E, à luz da experiência que eu tenho, eu conheço professores que dão aula em universidade, até mesmo apresentam dosificação, mas dosificação baseada na dosificação do outro. E existem também professores que, para que entrem a uma sala e ministrem uma aula, dependem de explicação de outros professores. Isso é falta de controle do departamento. Eu, quando soube que teria aqui no Contas na Hora hoje um professor de fiscalidade e o outro professor de contabilidade, eu fui-me a rir, porque eu tenho 2 exemplos para esses 2 professores que vamos deixar os ouvintes a rirem. Eu já fui aluna tanto de contabilidade como de fiscalidade. Certo. Numa aula de fiscalidade, o professor chegava sempre meia hora antes da aula terminar, esticava a perna dele por cima da secretária, mandava abrir o livro do amigo, na página A, capítulo B, é o sumário de hoje. Certo. Passado 30 minutos, ia-se embora. O que é que diz aquilo? O que é que ele explicou sobre aquilo? Nada, zero. Eu fiz esta cadeira, tive uma média muito boa, 18, mas não foi pelas aulas deste senhor. E era frustrante, porque numa instituição privada, eu ia para esta aula porque já tinha uma base na experiência profissional muito boa, era o meu conforto, a minha vida profissional, safei-me. Mas os novatos, os que estavam aí a ver esta cadeira pela primeira vez, como é que safa? Então está aqui o problema que o professor acabou de apontar. A coordenação, várias vezes fiz-me esta pergunta, mas existe alguém que controla o que é dado nas salas de aula? Porque antigamente no ensino de base era assim. Havia um coordenador da disciplina, haviam reuniões dos professores, todo mundo a consertar o que vai ser dado durante a semana. Isto só era no ensino de base, no ensino superior deixou de existir. Alguma coisa aqui está mal, professor. O que é que podemos estar a fazer para melhorar este quadro? Ainda continuando no que estava a falar, depois apresento algumas soluções. É verdade que alguns professores apontam algumas verdades
que estão na base também deste mal que tem ocorrido, não é? Que são verdades como, por exemplo, variáveis motivacionais que não ocorrem em estabelecimentos de ensino superior e não só. Eu percebo, isso é um problema conjuntural, mas ainda assim o profissional não pode deixar de ser um profissional devido a essas situações. Agora, admito também, e eu prefiro falar daquilo que está mal em relação àquilo que está bem, admito também que alguns estabelecimentos de ensino já têm consigo o processo de dotarem os professores de alguma valência, no caso a agregação pedagógica, que vai dotando o professor naquilo que são os procedimentos, os métodos para melhor ministrarem quando estiverem com seus alunos. Admito isso. Mas ainda assim é falível, porque o problema não está na base dos professores continuarem a ter informações. E porque até apresentou o caso de professores excelentes, mas que têm problema em ensinar. Eu tenho um exemplo de um português que eu tinha dito que entrou para uma sala, ele deu a aula como preparou, mas deu mesmo como preparou, e ele sentiu que foi excelente, mas no final os alunos disseram que nada perceberam. Os alunos perceberam que ele sabe, mas não entenderam nada. Eu penso que aqui eu vou integrar aquela questão que disse o Silvestre Manjolo quanto à questão de a universidade sair e observar os problemas da sociedade, depois trazer outra vez para a universidade de forma a resolver este problema. É verdade, sim, que o professor na aula, e é um dos problemas que tem muitos professores, ao invés de o professor pensar que está ali só para ensinar o que trouxe, deve antes identificar o que é que os alunos realmente devem saber ou querem saber naquele momento. Porque na medida em que formos ministrando as nossas aulas, os alunos vão apresentando questões que nós conseguimos observar. Não, eu não preciso continuar com aquilo que preparei, mas preciso apenas transmitir ou resolver aquilo que eles propõem. Porque eu penso que nas aulas o professor tem de ser alguém que consegue racionalizar a matéria, até mesmo diminuir a hora, porque deve deixar os alunos interpretar ou executar aquilo que transmite. Aulas teóricas e práticas, tudo bem, mas a teoria é apenas para explicar o aluno, orientar o aluno em fazer. A prática é o momento em que o aluno deve executar. Esta deve ter mais horas em relação às orientações. Esse é o meu ponto de vista quanto aos professores que têm algumas deficiências nesta questão do ensino, mas da transmissão, mas sabem. Agora, existem mesmo professores que têm problema também de conhecimento. E eu vou falar para a fiscalidade, que é a minha zona de conforto. Venham que nós só começamos a dar importância aos impostos em 2014. Apesar de que os impostos já existiam. Mas a questão importância foi em 2014. Eu calculo impostos desde 1995. Certo. Mas as leis da alteração na pós-reforma começou em 2014. E é ali onde nós começamos a aprender impostos. Muitos só começaram a ouvir e a aprender imposto ali. Até mesmo técnicos da AGT começaram a aprender ali em 2014. Ninguém me diga que aprenderam tão bem em 2015, tão bem em 2016. Observou-se em alguns o melhor entendimento só em 2017. Essa pessoa que começou a aprender em 2014 e teve o integral entendimento da matéria em 2017, logo tem dificuldade em transmitir matérias fiscais. E isso observa-se. Nós temos visto empresários que têm problemas com os impostos, não porque ele não domina ou porque não está a pagar, porque o próprio técnico tem problema na transmissão, na interpretação das leis fiscais. Esse é um outro problema também. Essa é a minha contribuição até aqui. Muito obrigado. Professor Silvestre Manjolo, os desafios para alterar este quadro? Bom, os desafios são enormes. Eu iria me ater ao termo que aqui o colega Silvestre utilizou, o controle. Portanto, o processo que não se controla, não se dirige. É preciso que haja algum controle. Mas eu aqui ia fazer um recuo. Nós, ao nível do ensino, temos problemas que são de várias dimensões. Nós temos problemas da dimensão curricular. Como é que estão construídos os currículos que nós lecionamos ao nível das universidades? Estão bem? Estão mal? Temos que começar por fazer essa avaliação curricular. Agora, se nós fizermos a avaliação curricular, por exemplo, para a formação de um contabilista ou de um profissional que vai atuar como auditor, nós vamos ver que as nossas universidades não contemplam a disciplina da ética. Por quê? Por isso é que nós temos hoje problemas de roubos, de fraudes, envolvendo conluio entre profissionais do ramo da auditoria e profissionais de contabilidade, ou contabilista e um determinado técnico de uma outra área, que é um tesoureiro, por exemplo, que nós temos essa deficiência. Professor, vou abrir aqui um parênteses para contar um filme que eu acho que é de terror. Professor de contabilidade a falar sobre o caixa numa aula de contabilidade, e eu era delegada desta sala, por isso falo com conhecimento de causa, dizia assim para a turma: em Angola existem 2 caixas. E eu, sim, professor, o caixa em kwanza e o caixa em dólar. Não, o caixa verdadeiro e o caixa falso. Isto da boca do professor de contabilidade. Sabe o que é que eu fiz neste dia? Okay. Abandonei a turma com sumário, escrevi
isso e fui mostrar ao decano da faculdade. Sim, fui mostrar ao decano da faculdade, porque era uma instituição privada. Pago todos os meses uma propina para ir ouvir esta do professor. Doutora Cristina teve maus professores. Olha, e eu choquei com todos eles, sem exceção. E se me estão a ouvir, vão confirmar. Choquei com quase todos eles, porque eu vou para fazer contabilidade e fiscalidade numa altura em que eu já trabalhava muitos anos na área. Então não era novidade nenhuma o que eu ia lá aprender. Mas, entretanto, também estive numa universidade, e porque eu tive a oportunidade de passar em 3 universidades, sempre na Faculdade de Economia e Gestão, ou Gestão de Empresa, e um dos professores de contabilidade, ele era muito, muito bom, mas o que ele dava nas aulas não era para o nosso nível. Isto à noite, um belo dia, saí de casa de manhã, fui reunir com o diretor da faculdade, como delegada da turma, tinha que levar as preocupações da minha turma, e este diretor da faculdade olhou para mim, ouviu as minhas reclamações, entra para o sistema para ver os meus dados e encontra positiva nesta cadeira. E ele, mas a senhora está aqui a reclamar o quê se até tem positiva? Atenção, professor, esta positiva é graças à matéria que eu dei em 95 no e-mail, porque o que o professor está a dar nem chegamos a isso. Este professor já tinha antecedentes e no semestre seguinte tivemos a oportunidade de ver ele fora daquela turma. Ou seja, foi substituído. Mas isto é muito grave. Está aqui a dizer uma coisa que faz todo sentido. Problema da ética. Não há ética nas aulas. Exato. Mas então como é que um professor vem com essa conversa na turma? Olha, acaba de contar uma história muito repudiante, mas dando sequência naquilo que ia dizendo. Agora, nós temos um problema no nosso processo de ensino e aprendizagem, que é um problema muito sério, que nós precisamos resolver. O nosso modelo de ensino coloca muito o professor no centro das atenções. O ensino não pode ser amarrado para colocar o professor no centro do processo de ensino e aprendizagem. Nós precisamos abandonar essa tendência que é tradicionalista e voltarmos para uma tendência mais ou menos moderna, portanto, em que o estudante é quem tem de estar no centro do processo. Agora, a responsabilidade do professor no ato da preparação das aulas deve atender 2 aspectos. Deve atender o alcance dos objetivos instrutivos, também deve atender o alcance dos objetivos educativos. O que é que o professor deve atender, portanto, ao formular os objetivos instrutivos em cada uma das aulas? O professor, ao fazer isso, estará a propiciar a criação de habilidades ao estudante. Porque nós formamos profissionais que vão estar no dia a dia, dentro da sociedade, precisam desenvolver habilidades para quando chegar na empresa ou numa outra esfera da sociedade, esse estudante tenha condições de resolver as tarefas mais básicas que vai encontrar. Agora, o que é que o professor precisa alcançar ao desenvolver os objetivos educativos? Temos que olhar para a criação de valores. O estudante deve estar preparado para saber viver com os outros. Porque nas sociedades, quer privadas ou públicas, as pessoas vão conviver com os outros. Então, o professor deve criar valores para que essa pessoa consiga trabalhar em equipa, respeitando os outros, fazendo os trabalhos como se devem. Eu posso dizer aqui, eu particularmente tive professores muito vaidosos. Era um desfile autêntico. Nós conhecemos alguns professores que ainda têm a veia ditadora, mas já agora lanço aqui um desafio. Esses professores devem procurar adaptarem-se aos novos tempos, porque nós temos uma responsabilidade, temos um compromisso com a sociedade. Portanto, nós estamos a formar profissionais. É preciso que o professor olhe para a questão da criação de valores. Portanto, o professor não pode estar só preocupado. Chegou na sala, olha sumário e tudo mais, contas e não sei quantos e acabou. Não. O professor tem de ter empatia, tem de saber se colocar no lugar do estudante, tem de atender aos mais diversos estilos de aprendizagem dos estudantes, porque os estudantes têm características diferentes. Num primeiro momento, o professor deve aplicar um teste diagnóstico para saber qual é o modo de aprendizagem de cada um dos estudantes, de modo que ele possa estruturar um conteúdo de aula para atingir todos os segmentos. Há estudantes, por exemplo, que têm um estilo mais ativo, que gostam de aprender em interação com o professor ou com os colegas ao lado. Agora, há professores que são tímidos, aprendem de uma forma intuitiva. E há estudantes que lidam bem com apresentações de diagramas, de figuras. Portanto, quando o professor usa, por exemplo, uma retroprojetora para expor as aulas, eles conseguem absorver melhor as aulas. Portanto, o professor tem que ter noção para depois, quando for preparar as suas aulas, vir e atender às dificuldades de todos os estudantes. Deve fazer a retroalimentação para perceber se o estudante está consigo ou não. Essa é a minha contribuição nessa fase. Cristina, deixa eu só acrescentar alguma coisa. Não que estava a dizer o
Eu ainda prefiro falar naquilo que está mal. Quando falamos naquilo que está mal, apresentando também soluções, assim nós estamos a conseguir tornar isso mais produtivo. Repara, eu acho, à luz daquilo que eu observo, que falta mesmo coordenação. Falta alinhamento entre os professores, que são os técnicos, e aqueles que são os coordenadores, até mesmo aqueles que são os representantes da instituição. Falta coordenação. Repara, eu acho que tudo isso é muito bonito. A evolução, é verdade que nós vamos evoluir para ali, é verdade que nós temos que crer que tudo pode mudar, vamos trabalhar nisto, mas precisamos primeiro identificar quais são os entraves para que diminua a possibilidade de chegarmos rapidamente naquilo que nós estamos aqui a falar, da possibilidade do incremento da nova escola e também das valências que os professores têm de ter. É verdade que os professores têm de ser professores à luz dos requisitos que as instituições recomendam para o professor. Mas existem também, e eu vou continuar naqueles termos que deixo o Silvestre Major descortinar, existem algumas verdades que precisam ser ditas. Repara, o professor tem de ser acompanhado. Existem variáveis motivacionais que os professores não observam. Isso é um problema conjuntural. E isso, de certa forma, traduz no professor um mau professor também. Temos que saber nisto. Agora, os estudantes são os prejudicados. É verdade que os professores têm que dotar-se de valências. Esse esforço que tem feito o executivo em orientar as escolas para poderem ministrar cursos de agregações pedagógicas são cursos com grande importância, com valências extraordinárias, excelentíssimas, mas precisa ser acompanhada com outras medidas. Essas outras medidas que têm em falta têm também prejudicado no processo docente educativo. Se estas variáveis forem melhoradas, acredito que, e porque também se houver uma condução aproximada, estou a falar condução nos termos do decano, nos termos dos departamentos, ao conduzirem os seus papéis devem estar mais aproximados aos técnicos, aos profissionais, acredito que nós vamos ter, de facto, aquilo que nós precisamos ter. O que é que acontece no processo docente educativo? Os programas, por exemplo, e eu observei isso, eu vivo disto, que são feitos pelos professores, ainda são programas que têm outro estágio. As universidades, eles fazem um programa, um plano curricular, olhando outras realidades. Isso é um outro problema. Sim. Isso é verdade, não há um acompanhamento, não é possível. Eu, por exemplo, fui convidado para dar aula no instituto. Depois pediram-me que eu fizesse o programa da cadeira. Eu observei o programa anterior. É um programa com outros estágios. O aluno de finanças empresarial tinha no seu programa cadeiras que só podia ver no 4º ano. E esse instituto dava assim, é a questão que a Cristina disse, que o professor vem, dá aula, mas a aula não se adequa aos estudantes do 1º ano. Isso é uma verdade, precisamos entender. Não é possível que esse professor, que é convidado a dar conforme está o programa, dar bem a sua aula, ele tem de fazer um sacrifício para que consiga situar o estudante naquilo que está a dar. Algumas vezes, para aqueles que são excelentes e gostam de ensinar, abandonam o programa, fazem recurso a outras matérias que se adequam aos estudantes e depois encaram um problema porque esse estudante, no ato do exame, vão ter problema porque eles fazem o seguinte, dão um exame único para os da manhã, da tarde e da noite. O da noite, se calhar, aderiu àquele programa. Isso é um outro problema. Tem de haver coordenação. Então, o processo docente educativo tem mesmo sérios problemas. Se apontarmos só a qualidade do professor, sem vermos esse processo docente educativo, no cômputo geral, nós não vamos conseguir resolver o problema, porque nós estaríamos a exigir um professor que dote-se das qualidades do professor, mas é um professor que tem sérios problemas. É um professor que não fez um teste para entrar. É um professor que foi-lhe entregue um programa que tem outro estágio, ele não consegue apontar, por exemplo, a questão das práticas, questões reais que se passam em Angola. É um professor que, em certa parte, também já tem dificuldade de leitura, porque os livros também que nós observamos por ali, alguns deles têm dificuldades. São livros também muito complexos. E eu falo, por exemplo, à luz da lei, por exemplo, a lei fiscal. É muito complexo. E isso só cria mais dificuldade também no professor que quer ler e quer entender alguma coisa para ensinar o aluno. O professor não entende o que é que vai passar o aluno. O que é que vai passar o aluno. Isso é um problema sério. Com este comentário vamos partir para o intervalo. Caros ouvintes, só agora sintonizou a LAC, saiba que está no ar o Contas na Hora e o nosso tema é os desafios do ensino da contabilidade em Angola. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Domine as técnicas da contabilidade e melhore a gestão do seu património. Contas na Hora. Porque a prosperidade depende da boa gestão do nosso património. Contas na Hora. Saiba tudo sobre contabilidade aqui, todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, aqui, na LAC.
Caros ouvintes, está em sintonia o Contas na Hora, com o tema Os Desafios do Ensino da Contabilidade em Angola. Temos convidado em estúdio José Nascimento, que é um habitué da casa, é membro da OCPCA, contabilista, membro da OCPCA, o professor de Fiscalidade Silvestre Francisco, que representa aqui a Faculdade de Economia da Universidade Agostinho Neto, e o professor de Contabilidade Silvestre Manjolo, também a representar a Universidade Agostinho Neto. Vamos continuar, agora vai para o José Nascimento. José Nascimento, o que é que se pode fazer para alterar este quadro dos professores? Uns que sabem muito e não conseguem transmitir, uns que sabem menos e transmitem coisas que não faz sentido, e quem é novato, quem nunca teve contacto com a contabilidade, pensa logo que o que o professor está a dizer é o que está correto. Quando vier amanhã para o mercado de trabalho, encontra uma situação completamente diferente. Por isso é que eu nos últimos tempos deixei de criticar os trabalhos dos nossos colegas. Quando uma empresária vem me dizer o seu colega fez isso, fez aquilo erradamente, eu digo não fez erradamente, ele aprendeu assim. Por favor, muito José obrigado Nascimento. mais uma vez. A qualidade dos professores na docência da disciplina, em particular a disciplina de contabilidade. Para ser professor é uma vocação. Não é querer ser professor. Tem que ter vocação para ensinar. O colega há pouco falou das dificuldades que os professores encontram com os planos curriculares, que ele encontra um plano, que o plano, matérias do 4º ano, está a ser dada no primeiro ano. Complica o estudante. Traz um outro problema que é mais grave ainda. Quem são as pessoas responsáveis por prepararem esses currículos para os alunos? Isto é grave, alguém tem que tomar isto, porque não pode, nós, agora em 2017, eu aceito que nós, durante muitos anos, eu também fui professor nos anos 80, e ali nós fomos obrigados a dar aulas porque não havia professores. Não é o caso de hoje. Muitos de nós, não é, fomos obrigados, entramos para a cadeira da docência porque não havia professores, mas não é o caso. E muitos até foram bons. A qualidade do professor é o professor que tem que procurar esta qualidade. O colega disse muito bem a coordenação. Tem que haver alguém responsável por esta coordenação. Porque senão estamos todos a brincar. O professor, o da noite deu uma matéria, o da tarde deu outra e o de manhã deu outra. E depois há um exame geral e nós estamos à espera que os alunos passem. E nós, professores, nós não podemos aceitar que os alunos são os culpados. Muito menos aceitar que estes são os trabalhadores que vão para o mercado amanhã. E nós queremos dizer que a contabilidade está desorganizada. Por amor de Deus. Nós temos que começar a atacar as coisas como elas são. O professor, quando encontrar programas do género, o professor até chegar ao estágio de ser professor, é por tempo de ir aprender aquela matéria que ele vai lecionar. E ele sabe como é que ele aprendeu? Ele não aprendeu assim. Ele aprendeu uma certa cadência. E então, é nesta mesma cadência que nós temos que ensinar aos alunos. Se for a ver o processo de aprendizagem, nós vamos aprendendo as matérias até a faculdade, até a universidade, até a licenciatura. Então, nós explicamos aquilo que nós soubemos. Nas provas, tens que dizer o que é que tu sabes. Chega na parte do mestrado, não é o que tu sabes, é o que tu entendes. E chega na parte do doutoramento, é desmistificar isto tudo. Aquilo que foi sendo complexo desde a pré até o mestrado, agora você tem que fazer o contrário. Você tem que conseguir ensinar a uma criança. Qualquer professor de doutorado que estiver a ouvir sabe que é verdade, que é assim o PhD. É desmistificar tudo aquilo que você aprendeu que foi complexo. E então aí que tu chamas, és professor. Todo professor deve começar a pautar por esta forma de ver. E começar com a tenra idade mesmo. Temos que começar a conseguir ensinar a criança coisas básicas e até coisas complexas. Uma coisa complexa, o que é a inflação? Uma criança de 11 anos pode aprender. Mas nós não, como professores. Até um aluno da faculdade de economia, até está no 2º ou 3º ano, ele tem dificuldade de perceber o que é a inflação. Porque o professor, e aqui com o colega Silvestre Manjolo, o professor é o centro. Não é o professor o centro. O aluno é que é o centro. E o professor tem que ser avaliado. Um professor que reprova 15% dos alunos, esse professor obrigatoriamente tem que ser avaliado. Temos que saber onde é que está o problema. Porque o professor, assim como disse o colega Francisco, pode não ser o culpado, mas temos que identificar onde é que está o problema. Certo. Mas agora, uma universidade, com a reitoria, com todos os departamentos, passar por isso em branco é uma brincadeira. Nos corredores das faculdades, um professor um dia desses fez uma seguinte pergunta. Delegada. Era delegada. Está a ver aquele grupo aí? Sim, professor, estou a ver. Estão a fazer a minha cadeira há 3 anos e ria-se na minha cara. Orgulha isso um professor, um aluno a reprovar durante 3 anos na sua cadeira e é motivo de orgulho?
trabalho. É um certificado de incompetência e vai para casa e nunca mais põe os pés nesta universidade. Eu tenho outras experiências, e experiências muito bonitas. Outras paragens, naturalmente, onde eu também aprendi, em que o aluno fala com o professor. E vou dar agora um exemplo muito rápido, que não é só mesmo para ajudar no raciocínio do que é que estamos aqui a falar. Tínhamos um exame e o professor deu um folheto com as perguntas para o exame. Essas são as perguntas. E o aluno pegou no folheto e disse: professor, já tenho aqui o folheto, vou para casa, vou estudar. E o professor disse: quem é que te disse que as perguntas que estão aí é que vão sair no exame? E o aluno virou-se para o professor e disse: então o senhor está-me a enganar. Então eu pago a universidade. Pago X mil para estudar. Eu estou-lhe a pagar para você me ensinar. Agora, você dá-me este papel e diz que isto aqui é revisão para o exame. E agora está-me a dizer quem é que te prova que isto que está aí é que vai sair. Aquilo deu um sururu e o aluno disse: eu vou-te levar à reitoria. Professor, eu não disse isso. Não, os colegas todos aqui ouviram. Você está a enganar os alunos. Aquilo foi uma confusão que o professor teve que pedir desculpa ao aluno e ele disse: eu quero ver, se eu for o exame e se essas perguntas não saírem, essa matéria toda que tu estás aqui, eu vou levar isso até tribunal. Mas pronto, isso é noutras paragens. É só para dar aqui um exemplozito. Okay. Aqui nós temos que começar a trabalhar no sentido de todas as forças do Ministério da Educação, do ensino superior, do ensino de base. Todos começamos a pensar da mesma maneira. Porque nós estamos a pensar desarticulados e o professor não tem que vir fazer espetáculo de sabedoria. Ele não é o detentor da sabedoria absoluta. Quanto mais sei que nada sei, disse um filósofo. Aprender a desaprender. Exatamente. O professor que já sabe tudo não é bom professor. E o professor que é vaidoso a ensinar, não precisamos deste professor. É vaidoso, vai à aula agora, só para humilhar o aluno. O colega aqui disse uma coisa que é importante, que é a compensação para ser professor. O professor deve estar no centro do ensino, embora o aluno é que é o centro, mas o professor está no topo. Se o professor não tiver motivacionado, não tiver motivação, vai ser um mau professor. E nós estamos todos os dias a relegar o professor para o segundo plano, quando o professor é do primeiro plano. O professor segue o pai. Falou da ética. A ética começa em casa. A ética não começa na escola. Eu saber que não posso roubar. Não precisa ser o meu professor de ética vir cá ensinar. Mas tudo bem, o colega disse muito bem. Nós também, o ensino, temos que aprimorar isto num outro contexto. Esta ética de casa vai chocar com o professor quando o professor me estiver a dizer que em Angola existe um caixa verdadeiro e um caixa falso. Mas isso acho que, portanto, nós podemos rebater aqui. Nós, de algum modo, nós estamos alinhados todos quando falamos da qualidade do ensino em Angola. Agora, eu iria me ater mais, tanto daquilo que eu ensino da contabilidade. Eu insisto na ideia de que, portanto, nós temos problemas ao nível do ensino da contabilidade, mas não estamos tão malos assim. Por quê? Eu passo a dizer, o país tem contabilistas, bons contabilistas, contabilistas de qualidade e também tem péssimos contabilistas. E tem carência de contabilistas. Nós, ao nível da Faculdade de Economia, penso que temos tradição na formação de contabilista, é a primeira instituição no país, nós já contamos com um grupo de quadros bem formados no país que tem estado a atuar nas várias dimensões da vida social. Agora, os grandes problemas que nós temos, as limitações, é a falta do diálogo entre os atores. Portanto, a universidade, o que acontece? Quais são os nossos parceiros? Quem seria o nosso parceiro? Dr. Nascimento é da OCPCA, uma organização da qual faço parte. Portanto, se notar, não há diálogo. Ainda não se sente o diálogo entre a OCPCA e as universidades. Sobretudo a universidade pública. Por quê? Porque se a OCPCA, que recebe os nossos estudantes, e alguns dos membros da OCPCA foram nossos estudantes, conhecem as limitações porque enferma o ensino da contabilidade, detectam as dificuldades e as lacunas que os nossos estudantes levam para o mercado de trabalho, deveria dialogar com a universidade e dizer, olha, nós temos esses problemas. Esses problemas seria bom que fossem refletidos no vosso plano curricular ou nas disciplinas de contabilidade. Por exemplo, agora está safarado. Fala-se agora dos preços de transferência interna. As empresas já praticam isso. Nós ainda não contemplamos isso no nosso plano. É uma situação que nós estamos a trabalhar para refletir. Isso leva-nos, então, à uniformalização dos conteúdos programáticos para a solução no país? O que nós queremos é assim... Uniformizar isso e, à medida que vão surgindo situações novas, esse conteúdo é atualizado a todos os níveis. Exato. Sim. Por um lado é isso. Por outro é a questão da importação da teoria. Há professores que trazem, por exemplo, que são formados em Portugal ou noutras paragens e trazem tudo conforme aprenderam nessas paragens e vêm e ensinam conforme aprenderam. Eu não sou contra a importação de teorias, mas nós temos que descortinar as teorias antes de serem aplicadas. Nós vivemos um contexto, nós temos uma realidade diferente. Nós temos que adaptar o nosso ensino
Não estou a dizer que vamos desligar-nos do resto do mundo, até porque hoje a contabilidade não é uma atividade isolada, porque existem as normas internacionais de contabilidade que permitem com que um contabilista de um ponto consiga ler informação financeira produzida noutro ponto. Portanto, nós precisamos aproximar o nosso modo de ensinar aos nossos problemas, os problemas que enfermam as nossas empresas, a nossa sociedade. O Dr. Nascimento, se apontar essa dificuldade e me trouxer, ao nível da faculdade existem fóruns próprios, serão discutidos e os professores de contabilidade poderão ser chamados e observarem para a situação se estão capacitados, portanto, para refletirem essa situação, ou então, nos seus programas, ou então capacitar os professores, portanto, nessas matérias. Agora, outra questão, outra limitação que nós temos no ensino da contabilidade são as barreiras físicas. Falo das barreiras físicas por quê? Porque nós precisamos de ensinar a contabilidade ao estudante com ações práticas. Nós só demos exercícios práticos, mas nós não temos condições em termos de salas com computadores. Eu, por exemplo, gostaria de ter todos os estudantes munidos de computadores e com uma folha de Excel ou com um programa, um software de contabilidade para começar a fazer e eu criava as pastas. Portanto, eu estou a falar do balanço ou estou a falar do diário, estou a mostrar como classificar, como registrar e simulamos a aula e o estudante vai inserindo os dados. Portanto, e consegue extrair a informação necessária. Olha, nós temos essa barreira. Esta informação que está aqui a passar vai me levar a mencionar aqui um professor Matumona, professor de contabilidade, que durante 3 anos escolhia nas suas turmas, ele nunca foi meu professor. Ele soube que eu estava ligado a um escritório de contabilidade, durante 3 anos consecutivos escolhia os 10 melhores alunos e mandava para estagiar no nosso escritório. Eles foram estagiavam, ele dizia-me assim, esses alunos são muito bons, só precisam de ir ver como é que funciona na prática, que é para eles dispararem. Dito certo, aqueles alunos faziam a cadeira brilhantemente, porque o professor dava teoria na turma, encontravam a prática nos nossos escritórios, e eles são ouvintes assíduos de Contas na Hora, e estão a trabalhar na área com muito orgulho, e volta e meia falamos constantemente. Isto para dizer que também há professores com esta preocupação. Também há muito bons professores, mas ainda assim não precisava do professor recorrer a uma entidade a título particular e não havia negócio nenhum aqui, era tudo, olha, queremos que os meninos aprendam. É um esforço adicional com o professor, a preocupação do professor em querer dotar os estudantes de habilidades necessárias para poderem enfrentar o mercado de trabalho. Agora, só para concluir, outra limitação que nós temos é o Ministério das Finanças, que eu penso que tem estado muito distante também, os técnicos da AGT, portanto, não dialogam muito com as universidades. Mas então, nós precisamos estar atualizados. Por exemplo, o último pacote legislativo, o professor Silvestre disse-o e bem, nós estamos a aprovar as leis fiscais que depois têm impacto sobre a contabilidade. Nós precisamos estar alinhados. Tem que haver a integração. Estás a me aprovar uma lei, seria bom que nós, não estou a dizer que vou ter uma influência, vou te ensinar como é que vais fazer a lei, ok? Mas nós precisamos estar alinhados, precisamos estar atualizados sobre as questões para podermos alterar. Imagina, por exemplo, você está a aprovar a nova tabela das taxas de amortização e eu estou distraído, não tenho qualquer informação, continuo a trabalhar na tabela anterior. Há um desalinhamento total, temos que dialogar, precisamos dialogar. Aqui, Dr. Nascimento, precisamos as dificuldades que apontou, os problemas, enquanto profissional que tem estado a detectar na vida real, tem aqui um canal aberto. Nós estamos sempre em diálogo com os outros profissionais das áreas. Nós precisamos refletir essas questões. Porque a contabilidade tem que atender os problemas que estão, aquilo que as organizações estão a atravessar. Nós precisamos refletir para que nós possamos entregar um produto não totalmente acabado, mas pelo menos semi-acabado. Porque há aqui habilidades que só a empresa só trabalhar do dia a dia que vai dotar. Nós vamos nos deparar mas pelo menos as atividades elementares, o estudante tem de estar em condições. Falava do professor Matumona da Universidade Metodista? Sim, é o professor Matumona da Universidade Metodista, professora. Só para... Espero que esteja a ouvir o Contas na Hora e desde já agradecer o gesto dele, era um gesto e não tinha negócio nenhum, nobre, não tinha negócio nenhum aqui, falou comigo uma vez e nem era dos professores que eu mais tinha contacto na universidade e foi ouro sobre azul, os meninos passaram, desfilaram, aprenderam e muitos deles diziam assim, mas por que nas aulas é assim tão complicado, o dia a dia não tem nada a ver com isso, e estava aí uma sintonia bem perfeita e funcionou. E isso vai me levar a outra pergunta que é, que ações podem ser realizadas, professor Silvestre Francisco, em parceria entre a Ordem e as universidades para promover uma melhor qualidade de ensino da contabilidade em Angola? Eu penso, e disse muito bem o Silvestre Manjolo, que é verdade que as universidades devem estar em parceria com essas instituições. Repara, a Ordem
deve estar alinhada com as universidades, no sentido de dotar os estudantes que saem ou que até mesmo ainda estão nas universidades de matérias que são matérias vigentes para o mercado de trabalho. A questão é, no Japão, por exemplo, quem trata do jardim, quem trata de costurar algumas roupas, quem trata de outras atividades, são estudantes que vêm das universidades. Nas universidades eles aprendem a fazer isto. Nós ainda estamos distantes, mas podemos evoluir para ali. Para que nós evoluirmos para ali, é necessário que estas instituições como a Ordem, falou muito bem também o Silvestre Major, a AGT e outras instituições, até mesmo também as associações empresariais, devem estar alinhadas com as universidades no sentido de dotar o estudante daquilo que é o mundo real. Porque nas universidades nós mostramos ao estudante aquilo que é ciência e algumas vezes sem uma base daquilo que é real. O estudante sai da universidade, terminou, é licenciado, mas tem dificuldade de executar as tarefas que lhe são acometidas porque só tem teoria daquilo que é a contabilidade ou a fiscalidade. Por isso é que o Silvestre Major baseou-se na questão de o professor ter esse desafio, por exemplo, conforme fez o professor Matomona, e muitos outros têm feito. O Silvestre Major também disse que faz muito bem, isso é bom, mas é uma tarefa ou um trabalho de todos. Por exemplo, o doutor Nascimento estava a falar da questão de um professor dar uma aula, depois no exame aparecer outra. Isso é uma questão de regência. É uma questão de regência. O regente tem que ser capaz de coordenar os seus professores naquela cadeira. E até eu sou da opinião que os professores dão a aula com base no programa único que o regente fez, e o regente deve negociar com os professores aquele programa e deve estar baseado em questões contextuais do nosso país, atenção. Depois o regente pode elaborar o exame, mesmo que não seja professor daqueles estudantes, mas ele deve elaborar, eu sou dessa opinião, tem que elaborar o exame. Agora, aí daquele professor que não seguiu conforme o programa, ele consegue rapidamente identificar que há um fraco, há uma dificuldade neste professor. As coisas têm que ser feitas dessa forma. É aquilo que eu chamo de coordenação e conduzir de forma aproximada. Isso não ocorre. É verdade que existem bons técnicos, existem bons coordenadores, bons regentes, bons decanos, mas é muito pouco. É preciso que haja também apoio ou colaboração dos outros. Agora, eu estava a falar no princípio que precisamos também identificar outras variáveis. Por exemplo, neste campo da relação entre empresas, instituições e universidade, tem muitas variáveis que condicionam o acontecimento disto. Por exemplo, a AGT, a Ordem e outras, se calhar não têm esse dado, têm preferência outra gente. E essas outras gente têm um estágio diferente do nosso. É preciso que nós experimentemos. É que nós nem temos até sequer confiança em nós. Não, aqui esse é um dos problemas. Este é um outro problema e brevemente vamos trazer aqui em debate no Contas na Hora. O próprio angolano é que não acredita no angolano. Esse é um dos problemas. Mas está claro, os dados são evidentes para que nós não nos acreditemos. Exatamente, então, que às vezes falta mesmo a grande oportunidade. Eu sou das pessoas que criticam aquela conversa do angolano é preguiçoso, não faz isso, não faz aquilo. Atenção. Só para terminar, numa palestra alguém me perguntou que soluções eu posso apresentar para a questão do melhoramento das políticas fiscais. Eu disse que isso concentra-se em 3 letras. TCA, e eu depois disse que TCA é trazer consultores angolanos. Porque havia um consultor do Dubai que foi chamado, não vou dizer qual é a instituição, apresentar-lhe o trabalho. Ele disse assim, quem resolve esse problema é o consultor angolano, porque eu sou do Dubai, mas é um grande consultor no Dubai. Diz, eu sou do Dubai, eu conheço a realidade do Dubai, eu vou ter que adaptar-me às realidades da Angola e até apresentar soluções. Fica demoroso isso e caríssimo. Trazem consultores angolanos. Estava aqui a falar o Silvestre Major da importação de teoria. Bom, todos não somos contra. Eu, por exemplo, também acredito que eles têm um estágio muito avançado. Mas as questões são contextuais. Aquilo que precisamos agora, sabe melhor o angolano, sabe melhor o técnico da Angola. Agora, este técnico da Angola, devidamente apoiado, pode evoluir até aquele estágio. Tudo bem, precisamos dessas pessoas para poderem trazer mais contributo também no nosso ambiente do ensino. Mas agora, antes, o técnico que estiver cá deve ser-lhe dado uma oportunidade, mas essa oportunidade deve ser acompanhada. Isso que eu estou aqui a falar, a questão do controle, que estávamos a falar aquela hora, o controle interno. Isso também não tem se observado muitas vezes. As instituições que são reitor das unidades orgânicas, que são as faculdades, muitas vezes também não exercem esse exercício do controle interno. E as coisas acontecem. Mas é preciso que nós olhamos até ali para depois percebermos o que é que está na base, que é aquilo que é chamado aqui a qualidade do professor. Agora,
tudo bem, eu também aceito que existem professores que não têm lá nada, grandes qualidades, e esses professores não sei como entram, como vêm a ser professor nessas universidades, até mesmo Só quem lá está para um dia vir cá responder, se tiver coragem. Mas agora vamos mesmo para as recomendações finais para cada um. Vamos começar pelo José Nascimento. A primeira recomendação que eu iria deixar é que a OCPCA, e acho que a OCPCA já está a fazer esse trabalho, trabalhasse com o Ministério da Educação, o Ministério do Ensino Superior, com as universidades, para o alinhamento do currículo, do plano programático, das disciplinas ligadas, relacionadas com a contabilidade e auditoria. A outra recomendação que eu gostaria de deixar era, na generalidade, que professores não vamos continuar a reprovar os nossos alunos, porque se nós reprovarmos um aluno 2, 3, 4 vezes, o aluno vai acreditar que ele não é bom em contabilidade. E amanhã, ele quando estiver numa empresa, ele vai se afastar da contabilidade a qualquer custo, quando este aluno, às vezes, é um aluno excelente. Porque o professor não pode continuar no centro do saber, que ele é o detentor da sabedoria absoluta. Tem que transmitir e tem que passar este conforto ao aluno, e o aluno tem que sentir-se confiante daquilo que está a aprender e que sabe que amanhã, quando chegar numa empresa, ele vai poder trabalhar ao nível dos outros. Porque se nós formos a ver os consultores que vêm para Angola, e só mesmo para finalizar, estrangeiros, estão a terminar as universidades. Muitos são miúdos. Como é que estes miúdos, e digo isso sem desprimor, conseguem fazer o trabalho e o angolano não? Senhores professores que estão a ensinar, todos nós, vamos mudar de atitude. O nosso aluno também pode sair da universidade e ir trabalhar e ser consultor. E então é isto que eu deixo, a minha recomendação para este tema. Professor Silvestre Manjolo, Olha, muito obrigado. Grandes recomendações, por favor. E o professor, como é de contabilidade, tem responsabilidades acrescidas aqui na mesa. De facto, olha, eu estou em linha, vou acompanhar o Dr. Nascimento. De facto, nós vamos fazer a nossa parte, temos estado a fazer. Tem havido uma interação muito forte entre os docentes da disciplina de contabilidade, da auditoria e da fiscalidade para tentarmos alinhavar, portanto, tentarmos corrigir aquilo que está mal, e esse esforço vai continuar. Agora, eu gostava de não lhe acompanhar quando diz que recebemos consultores que vêm de fora, sobretudo portugueses. Portanto, eu ali não vou alinhar. Porquê? Porque nós detectamos situações graves, nós recebemos consultores portugueses, eu conheço essa realidade cruz, nós temos que estar aqui a ensinar, até mesmo auditores, atenção, das Big Four, fazem barbaridades. Barbaridades. Nós temos que ensinar, olha, as regras assim e tal, não sei quantos. Não respeitam o princípio de especialização de exercícios no registro das ocorrências patrimoniais. Portanto, aqui nós é que temos que pôr o filtro, e a ordem tem de ter essa responsabilidade. Temos que saber quem são essas pessoas que vêm atuar no nosso mercado, porque nem tudo que tem vem... que estar acima de nós. Se estiver abaixo, esquece. Só falei dos aprendizes, não estou a falar do top. Também, até do top eu ia pôr já. Não, está a levar ao top. Aquele que é porque está a sair da universidade. Sim, mas mesmo assim, nós ele tem capacidade de aprender, sabe? Ok. Mas essa capacidade é transversal. O angolano também tem essa capacidade. Sim. Agora, ia deixar um forte apelo às empresas que deem oportunidade às universidades. Pelo menos, se cada uma das empresas disponibilizar 2 cadeiras, o estudante pode fazer o sacrifício de ir lá poder ter o contacto com a vida prática na empresa. Pelo menos 5, 6 meses não seria demasiado, nem que fosse um estágio não remunerado. Portanto, isso está a colaborar com a universidade e também com o Estado na formação dos profissionais para o ramo de contabilidade. Agora, é claro que o tema é muito vasto, nós não vamos conseguir esgotar isso em uma hora. Esse tema é sempre atual, é pertinente, seria bom e vamos voltar a isso. Vamos repetir, sim, senhora, vamos repetir. Teríamos mais tempo para... Professor Silvestre Francisco, recomendações. A primeira é para o país. Tem que haver, sim, alinhamento entre as instituições e as empresas com as universidades. Tem de haver alinhamento. Este alinhamento deve estar na base de acreditar nos técnicos angolanos. As empresas, as instituições, as universidades têm que pensar que o desafio é para o país, não é para apenas os estudantes, é para o país. Repara, quem conduz as políticas do país são pessoas formadas, e essas pessoas formadas passaram para uma universidade. Nós temos que saber que estes poderão ser substituídos, mas por quem? Por estes estudantes que passam nas universidades. Então tem que haver apoio. Agora, para as universidades, começo com a coordenação, têm que olhar ainda um bocado naquilo que são o plano curricular,
tem que ser melhorado também. Tem que alinhar as questões contextuais. Tem que introduzir também, em parte, algumas cadeiras. Estamos a falar de ética. Pode ser, sim, introduzida. Já há institutos universitários que têm. Deve ser introduzida. Sim. E, por exemplo, formação humanista, eu aprendi isso ontem, tem que ser também introduzido, aprender a dotar estudante de valores. Tem que ser introduzido. Agora, o professor tem que observar a forma de ensinar. A aula deve ser teórica e prática, tudo bem, mas tem que haver relação entre esses dois elementos. O professor tem que ter o cuidado de que a sua teoria termine até onde começa a prática do estudante, para que o estudante tenha tempo de executar aquilo que o professor orienta. Privilegiar mais a prática. Certo. Que a teoria. Temos que dar mais tempo prático. Porque senão o estudante sai dali mesmo com muito Pior do conhecimento, que muita entrou. teoria, não consegue executar isto. Esse é um problema. Pois é, para dizer aqui que também reconhecemos, sempre fui aluna e também há alunos turistas nas universidades, assim senhora, não, alunos turistas, já tive colegas que estavam o dia todo na universidade e nunca tinham assistido nenhuma aula. Isso é bem verdade, mas também é bem verdade que há alunos sérios, há alunos que estão mesmo aí para aprender e acho uma injustiça e até traz trauma, essas minhas reclamações é trauma, sim, quando o professor quer fazer vida cara ao aluno. Eu vou começar por agradecer os nossos convidados, José Nascimento, membro da OCPCA, contabilista e membro da OCPCA. O nosso muito obrigada por esta passagem no Contas na Hora. Muito obrigado, doutora Cristina. Professor de Fiscalidade, Silvestre Francisco, o nosso muito obrigada pela sua presença aqui. Agradecer já à Faculdade de Economia da Universidade Agostinho Neto. Ok, muito obrigado, Cristina. E o professor de Contabilidade, Silvestre Manjolo, muito obrigada. Acho que tivemos aqui um debate interessante. Uma agressão, não é? Aqui é o doutor Nascimento. Foi necessário, foi mesmo necessário. Eu estava preparado. E assim chegamos ao fim da 26ª edição do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Já sabe, doravante, a hora 11, é hora das contas, aqui na LAC. Este programa conta com a produção da JCAC Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação editorial de Mateus Gonçalves e na apresentação cá estou, Cristina Silvestre. A todos votos de continuação de excelente dia e até a próxima quarta-feira. Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora.